Boa noite a todos, bem-vindos à nossa live de hoje. Pessoal que for chegando, digite aqui de onde você está participando. Patrícia, boa noite. Avini, consultoria, Márcio Ken, boa noite. Lani, Sônia, Neide, Blumenau, doutora Teresa Nutri, João Pessoa, Lindomar, Maceió, Alagoas. Boa noite, Márcio, um abraço. Terezinha, boa noite. Rosângela, São Paulo, capital. Lúcia Helena, boa noite. Vânia, Petrópolis. Elizabeth, Porto Alegre. Muito bem. Monique, Rio de Janeiro. Fabiana, bem-vinda. Rosana, Maranhão, boa noite. Perfeito. Josiane, Três Lagoas. Estamos aqui nos preparando já no nosso ritmo de aquecimento para a nossa live de hoje. Wally e Alice, São Paulo. Framas, Fortaleza. Maria Lúcia, Florianópolis. Nara, Lajeado, Rio Grande do Sul. Mônica, Belém do Pará. Eliane, Araras, São Paulo. Lia, São Paulo, capital. Diana, Caraguatatuba. Tatiana, Aracaju. Neuza, Soraya, Sobral. Alexandre, Porto Seguro, Bahia. Beatriz, Porto Alegre. Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Cido. Muito bom. E dentro de instantes iremos começar a nossa live. O pessoal está chegando. Rita Moreira, boa noite. Henriette, São Paulo, boa noite. Simone, São José do Rio Preto. Van, São Paulo. Aline, Barbacena, Minas Gerais, bem-vinda. Renan, Santa Cruz das Palmeiras. Márcia, Maringá, Paraná. Meison, Vivian, bem-vinda. Valéria, boa noite. Leslie, Betina, Florianópolis, Pereira, Magela, boa noite. Valéria, Brasília. Ana Paula, Niterói. Cristina, São Paulo. Rosiane, Salvador. Geraldo Magela, Rio de Janeiro, forte abraço. Meli, Pelotas. Lavandas na Varanda, Adélia, Monte Verde. Simone, Carandaí, Minas Gerais. Elza, Estados Unidos. Patrícia Travassos, forte abraço, bem-vinda. Maria Leonor, Portugal. Oneide, muito bem. Aline, São Paulo, capital. Eva, Feira de Santana. Maria Pancher, Maceió. Elama, Cris Muratori, Suzano. Maria Jundiaí. Estamos aqui no nosso momento. Ronei, Curitiba. Elisângela, São Paulo, grande abraço, boa noite.
Shirley, Vera Gozato. E vamos entrando nessa energia incrível da nossa live de hoje, com mais um tema transformador, que eu tenho certeza que irá agregar muita consciência na vida de vocês. Valma, Porto Alegre, São Paulo, capital, Leonor, Rosiane, Rita Viotti, Daniela, Porto Alegre. E hoje eu estou aqui com as cartas máximas, me sintonizando com vocês para tirar uma carta para esse momento. Valmira, Angra dos Reis. Maravilha, o pessoal está chegando aqui. Bonifácio, Ruth, Eliane, Alberton, boa noite. Bom, pessoal, então vamos começar mais um encontro, mais uma live. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. E vamos então dar continuidade à nossa série com o tema central Redescobrindo a Vida. Então, para quem não assistiu a primeira parte desta série, depois assista, está aqui no meu feed disponível para você então trilhar esse caminho de conhecimento para que o tema faça um sentido maior. Então, antes de entrar no nosso tema de hoje, vamos ver qual é a mensagem, o que a inteligência da vida quer nos dizer hoje. Então, essa carta é para você que está aqui comigo assistindo. Para quem não conhece, as cartas máximas, depois vocês podem falar com o pessoal da equipe no direct para adquirir a sua, um instrumento de autoconhecimento. Então vamos lá. Nossa carta de hoje, o tema é aceitação. E vocês vão ver, como sempre, como toda boa sincronicidade, essa carta tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Eu vou ler para vocês. A aceitação é um dos pontos fortes da minha abordagem, para quem já vem me acompanhando já há um tempo. E diz assim: a aceitação é o espaço que você concede à mudança. Olha que importante. A aceitação consciente é resgatar a nossa adequação na vida e evocar toda a confiança presente em nós. É uma qualidade que está além da condição de estagnação e inércia do conformismo. Ela representa a calibração do seu poder de ação a partir daquilo que pode ser agora, quando você é capaz de aceitar em todos os níveis. Você restaura a sintonia com a sua essência e com todas as coisas. Nesse estado, o sucesso total é inevitável e irreversível. Então é isso, não é? A aceitação, ela nos dá essa adequação, nos causa um alinhamento muito importante com a vida, com a realidade, e nos abre as portas para a autoconfiança. E curiosamente, essa carta ela tem muito a ver com o nosso tema, que nós vamos entrar hoje na segunda parte da nossa série, e o tema é Deixe a Vida Atuar. Na nossa primeira parte, para quem assistiu, nós entendemos o como e o quanto as ilusões sustentadas em nós nos impedem de estabelecer e de redescobrir a vida, de nos conectar com a vida. Sempre que você se sente muito bem, sempre que você se sente confiante,
sempre que você se sente disposto a seguir em frente, você está experimentando esta conexão com a dimensão da vida. Eu coloquei algo também muito importante, que se há medo psicológico, não há conexão com a vida. Então, o sintoma de que você perdeu a conexão com a vida, com a dimensão da vida, é o medo psicológico. Há uma conexão direta, obviamente, com o tema da parte 1, que foi libertação interior, né? Porque quanto mais nos permitimos viver no plano da vida e não nos mundos ilusórios do nosso mental, mais a vida atua ao nosso favor, nos conduzindo para uma experiência muito mais harmoniosa, muito mais feliz, muito mais próspera. E esse é o nosso ponto de partida, né? Ou seja, a inteligência da vida, ela atua toda vez que nós nos permitimos estar ancorados no plano da realidade, né? Na própria dimensão da vida. Toda vez que você se prende nas ilusões, nas ideologias, nesses mundos mentais, muitas vezes mundos estes sombrios, governados por dramas, toda vez que você está preso nesses mundos ilusórios, você impede a vida de atuar sobre a sua experiência. Muitas vezes o que acontece? Nessas horas, a inteligência da vida usará de meios para te libertar desses mundos. E se você não estivesse preso nesses mundos, essa mesma inteligência estaria te conduzindo para o seu desenvolvimento, para que você avance na sua experiência. Então é sobre isso que nós vamos discutir. Como se dá essa atuação da vida e fornecer referências para vivermos de modo mais inteligente. E o que significa viver de modo mais inteligente? Significa fluir com a vida. Uma vida inteligente é uma vida sem sofrimento, é uma vida repleta de sentido, é uma vida repleta de entusiasmo, uma vida abundante e, sobretudo, uma vida pacífica. No taoísmo, é sabido que a natureza da vida é baseada no aspecto yin. E o nosso sistema psicossomático também. Quando você gera uma forte oposição do aspecto yang, que é o aspecto masculino, é o aspecto da força, é o aspecto do fazer, quando você gera uma forte oposição do yin-yang sobre o aspecto yin, que é receptivo, que é aberto, que é fluido, você entra em desequilíbrio. Essa perspectiva, ela está muito presente na filosofia também das artes marciais. Então, segundo o taoísmo, o equilíbrio surge quando há um estabelecimento do aspecto yin nas nossas vidas com atuações do aspecto yang. Então, o aspecto yin, ele deve ser o aspecto mais intenso, mais estabelecido. E existe uma relação direta com essa perspectiva do taoísmo com o que eu vou apresentar aqui hoje, né? Liberar esta ação da inteligência da vida sobre a sua experiência. Muito do que eu vou compartilhar tem muito a ver com a minha própria experiência de vida, com a minha trajetória. Aos poucos, eu fui percebendo que há uma inteligência na vida e que esta inteligência, ela é a expressão no mundo exterior de uma mesma inteligência que fundamenta o seu ser e que fundamenta o universo. Essa inteligência, ela não é algo separado
de você. Muito pelo contrário, ela é parte, você é parte desta inteligência. Então, na coordenação dos processos da sua vida, chamamos então de inteligência da vida, ou seja, quando esta inteligência está coordenando a tua experiência, nós podemos chamá-la de inteligência da vida. E eu sempre menciono desta forma para deixar a abordagem mais livre, mais aberta. O que está muito recalcado em nós ainda, infelizmente, é a ideia de um mundo difícil. Um mundo difícil é um mundo baseado em estímulos fortes. Isso é algo muito presente no mindset das pessoas. As pessoas, elas olham para o mundo e acabam tendo essa perspectiva e acham a vida difícil porque elas experimentam situações difíceis. Mas essas situações difíceis, elas estão sendo só difíceis porque as pessoas carecem de um maior entendimento de como se posicionar, de como lidar com a vida, como lidar com a própria vida. Por exemplo, dor é um estímulo forte. Então a pessoa que ela concebe um mundo difícil, ela está concebendo um mundo baseado em dor. Então a ampliação da consciência faz com que nós não precisemos mais de estímulos fortes. Quando aplicamos a compreensão e a inteligência, nós deixamos de precisar dos estímulos fortes. E é sobre isso que nós estamos discutindo. Portanto, nós precisamos entrar num processo de elevação interior para chegarmos a um novo patamar dentro de nós, no qual esses estímulos fortes, eles perdem a utilidade, eles deixam de ter força. Quando nós estamos dispostos a estabelecer com boa vontade uma aliança com a vida, esta inteligência, ela entra em cena e torna a nossa vida profundamente inteligente, resultando em uma vida genuinamente bem-sucedida. Então, observe o que eu estou colocando aqui. Quando nós estamos dispostos a estabelecer esta aliança com a vida, com o nosso momento, se nós estamos dispostos a cooperar com o nosso momento, com muita boa vontade, essa inteligência entra em cena. Isso quer dizer que toda vez que nós estamos entrando em oposição com o nosso momento, com a nossa situação de vida, com a nossa própria experiência de vida, nós nos tornamos o principal obstáculo que impede com que essa inteligência atue restaurando os nossos processos. E aqui, quando eu me refiro a sucesso, eu não estou só falando do sucesso do ponto de vista social, e sim sucesso do ponto de vista desta inteligência, do ponto de vista da vida em si. E nesse olhar mais natural, o sucesso, ele é definido como um senso claro e profundo do sentido de viver. Então você começa a ser bem-sucedido quando você começa a sentir ou acessa em você o sentido do seu viver. Eu venho já há um bom tempo propondo e estimulando uma visão mais pautada na natureza. Por exemplo, a natureza, ela sempre visa os caminhos de menor ação. E esses caminhos de menor ação, eles tendem a ser caminhos mais eficientes. Seu corpo funciona assim. O universo como um todo funciona também assim. Quando você, por falta de conhecimento, atua ou tenta atuar na sua vida sem nenhuma noção de certos fundamentos ou princípios envolvendo essa inteligência, o seu viver vai se tornar mais difícil.
Tudo que você julga hoje ser negativo na sua vida, enquanto contexto ou experiência, é a ação. É a ação desta inteligência mais profunda em você, lhe estimulando para fazer eclodir as funções que irão lhe conduzir para a sua autossuperação, para o seu autodesenvolvimento. Então, entender a respeito desse aspecto da vida e, de certa forma, alinhar o nosso comportamento e atitude trará muito mais fluidez, muito mais sentido, muito mais realização. Quando nós somos capazes de restaurar essa aliança com a nossa experiência, com o nosso momento, nós restauramos o nosso equilíbrio essencial e passamos a ter mais fluência no viver. Então este é um ponto importante. Quando você se permite restaurar esta aliança com o seu momento. E o que é restaurar esta aliança com o seu momento? É você estar ali disposto a lidar com aquela situação da forma como ela se apresenta. Quando você imprime uma boa vontade no teu posicionamento. E neste instante, quando você, com essa boa vontade, reverencia a experiência como ela está sendo e diz: eu estou disposto a lidar, eu estou disposto a cooperar com essa situação. Mesmo que você não saiba a solução, mesmo que você não saiba como transcender, superar aquilo, mas quando você se posiciona firmemente desta forma, você está restaurando o seu equilíbrio e você está restaurando o equilíbrio da sua vida e ocorre a fluência no viver. É a partir daí que deixamos a vida atuar. É a partir daí que você então cria um espaço para que esta inteligência vital possa coordenar os elementos e as condições envolvidas naquela situação. Como se viver fosse uma espécie de idioma que nós precisamos aprender a ter mais fluência. No entanto, quando nós somos dominados pelo egocentrismo, que produz a arrogância e o orgulho que nos cega, nós provocamos o caos. Pois passamos a acreditar na separação entre nós e a própria vida. Então, toda vez que você então se posiciona arrogantemente, sem estar disposto a lidar com a situação da forma como ela se apresenta, e ao invés de estabelecer aliança, você passa a reclamar, clamar mais do mesmo, você então quebra o ponto de equilíbrio com a vida, e no momento que você rompe com a vida nunca irá romper com você. Somos nós que rompemos. E quando nós rompemos, nós entramos no caos, pois passamos a acreditar nessa separação. Ou seja, muito potencial, muitas possibilidades, porém sem ordenamento. Daí surgem as tendências negativas de uma vida desequilibrada, de uma vida que carece de inteligência. Uma vida que vai ser governada por preguiça, por procrastinação, por ausência de sentido. Todos esses são sintomas de que você quebrou a aliança, você quebrou o equilíbrio. Todos os animais na natureza, sem exceção, estão e vivem em plena aliança com a vida. Agora vamos avançar para uma outra perspectiva. Se usarmos o modelo do iceberg, nós vamos entender algo muito interessante. Então, para quem já viu um iceberg, 5% do iceberg desponta
além da linha da água. E 95%, ou seja, a maior parte do iceberg está submersa. Então, muitos pesquisadores começaram a usar essa analogia para explicar os níveis da mente. Então, esses 5%, olha que interessante, esses 5%, eles correspondem ao consciente, este aspecto. E 95% corresponde ao inconsciente, ou seja, a maior parte do iceberg está submersa. 90% das funções do seu corpo são involuntárias. Isso quer dizer que 90% das funções do seu corpo são coordenadas, são articuladas por uma inteligência, porque a coordenação do nosso funcionamento biológico é algo extraordinariamente inteligente, ou isto quer dizer que o que está coordenando isso é algo muito inteligente. Então apenas 10% está sob o controle consciente. Então quando você quer levantar o braço, você levanta. Ou seja, quem está regendo isso? Que tipo de inteligência é essa? Isso quer dizer também, veja, a maior parte do teu ser, presta atenção nisso, ainda usando o modelo do iceberg, né? Você tem ali a consciência, 5% da tua consciência está acima, 95% está submersa. Em outras palavras, a maior parte do teu ser, quem você realmente é, está submersa abaixo da linha do tempo. Abaixo da linha do tempo. Esse fragmento, a menor parte, essa pequena parcela da tua constituição, que diz assim, eu sou Horácio, meu RG é tal, meu CPF é X. Esta parte que diz isso, que acredita piamente que ela é uma identidade baseada numa história, baseada em memórias, essa maior parte está presa no tempo, funciona dentro do tempo. Vocês vão ver onde eu quero chegar com essa explicação. Ou seja, o aspecto consciente da nossa constituição, ele aprendeu uma série de hábitos que prejudicam muito a condição harmoniosa entre nós e a própria vida. Isso é hábito. Você aprendeu a quebrar, a romper com esta aliança perfeita com a vida. Isso veio da nossa educação, da nossa cultura, e hoje dentro de nós é um hábito. Mas quem faz isso é a menor parcela condicionada pela cultura, que é esse aspecto que você está aqui agora fortemente identificado, acreditando piamente que você só é esse corpo. Não é isso? Qual que é a nossa crença? Qual é o nosso condicionamento? Nós acreditamos que nós começamos e terminamos na pele. Você acredita que você é a história que você conta para você. Eu sou aquele que nasceu em tal lugar, filho de Beltrano e Ciclano, que estudou tal coisa, tem um status X. Você acredita que você é só isso. E você se apegou a essa identidade e você defende essa identidade a todo custo. Inclusive buscando
agregar mais conteúdos, mais memórias para reforçar essa história, porque essa história lhe dá um senso de identidade. Mas esse é um outro assunto para um outro momento. O que eu quero enfatizar é que neste pequeno aspecto que desponta na linha do tempo, que corresponde aos 5% do iceberg da consciência, ele está condicionado a hábitos. Condicionado a hábitos. E muitos dos hábitos deste aspecto rompem com a vida. Então, quando nós falamos do consciente, nós estamos falando aqui, neste contexto, especificamente de uma das funções de um dos piores hábitos que nós adquirimos, que é o controle. O consciente basicamente gasta muita energia tentando controlar tudo e ao mesmo tempo se frustrando com tudo. Se frustrando com tudo. Então esse é o hábito. Essa dimensão do iceberg da sua consciência, que está abaixo da linha do tempo, ela reduz a sua atuação, porque para que ela atue, você precisa, no mínimo, atenuar o seu controle. Na conexão, no contexto da nossa cultura, quando falamos de perder o controle, nós achamos algo muito esquisito. Nós achamos que perder o controle é ser irresponsável. Perder o controle é ser inconsequente. Nós não gostamos desta ideia. Mas nesse contexto espiritual que nós estamos explicando aqui, o que eu quero dizer é que aprender a liberar um pouco deste controle, e é isso que os taoístas propõem, restaurar o aspecto yin. Então, à medida que você vai atenuando esse controle, não digo você perder o controle absolutamente, porque isso é uma conquista. Quando você conscientemente solta o seu controle, você está assumindo uma postura de confiança em relação à vida. E essa capacidade de se posicionar de uma forma mais confiante diante da vida, nós podemos chamar de fé também. Então, quando você libera mais o seu aspecto consciente, essa dimensão abaixo da linha do tempo emerge. É ela que está intimamente ligada à inteligência da vida. É ela que está intimamente ligada à inteligência da vida. Essa inteligência usa então esse aspecto mais profundo do teu ser para atuar. Criando sincronicidades, criando eventos extraordinários e inclusive lhe conectando com as soluções. Então essa dimensão, ela está profundamente conectada com toda a sabedoria que existe. Isso quer dizer que você é um ser essencialmente atemporal, não cronológico. E também significa que a verdadeira inteligência está nesta dimensão da atemporalidade. Então, se essa inteligência, se 95% do teu ser, se 95% desse iceberg da consciência está abaixo da linha do tempo, você, na sua maior parte, é atemporal. É a partir do instante que você libera e vai aprendendo a confiar nessa inteligência, vai aprendendo a se unir com o teu momento da forma como ele é, ao invés de combater, ao invés de reclamar, ao invés de lutar contra, você vai aos poucos se unindo ao teu momento da forma como ele é, e vai soltando um pouco desse controle
coisas extraordinárias acontecem. Coisas extraordinárias acontecem, até chegar o momento que você será capaz de se reestabelecer na dimensão atemporal da vida chamada aqui e agora, o momento presente. Quando você está no aqui e no agora, o aqui e agora não é tempo sem fim, e sim tempo algum. Quando você está aqui no momento presente, você está fora do tempo. Você está habitando a dimensão da atemporalidade, da eternidade. E ali você se une com a vida. Ali você permite com que essa inteligência lhe use para coordenar as suas experiências. Por isso que no primeiro encontro, na primeira parte, eu citei aquela passagem de Jesus. Espaçoso é o caminho e larga é a porta que nos conduz à perdição, muitos são os que encontram. E apertado é o caminho e estreita é a passagem que nos conduz à vida, poucos são os que encontram. Porque nós ficamos tão atordoados, tão ocupados nas nossas cabeças, perseguindo uma série de ideais. A gente passa tanto tempo aqui que poucos são aqueles que entram nessa passagem estreita. E essa passagem estreita que Jesus menciona é o momento presente. O que ele está dizendo? Que você precisa se estabelecer no momento presente para que você encontre a vida. Porque se você não estiver aqui, se você estiver habitando mais a sua cabeça do que aqui e agora, você já está perdido. E estará perdido no mundo. Passará boa parte do tempo reagindo às memórias do passado, ao invés de estar vivendo a vida. Passamos então a estabelecer aliança com a vida logo com esta inteligência a partir do momento que somos capazes de viver com mais equilíbrio. E o equilíbrio ele tende a ser restaurado no momento que você está com menos controle e com menos esforço. Olha que lei, esta é uma lei metafísica. Quer você acredite, quer não, quer você entenda, quer não, é uma lei. Ela está vigorando agora neste momento. Vou repetir. Você restaura o seu equilíbrio e, consequentemente, restaura o equilíbrio da sua vida quando você reduz o teu controle e reduz o esforço, até chegar no momento que você não mais se esforça, não mais controla. Um animal na natureza não funciona nem pelo esforço nem pelo controle. Nenhum ser vivo na natureza vive pautado nesses dois hábitos humanos. E por isso os animais, eles vivem em unidade com a vida. Eu contei uma vez, e foi bem interessante, eu comentei aqui em uma das lives o que aconteceu em 2011, se não me engano, né, quando teve aquele tsunami terrível lá na Indonésia. Não sei se vocês lembram disso. Né, que arrasou boa parte da Indonésia. Os animais foram vistos horas antes, se afastando e indo para os lugares mais altos. Horas antes do tsunami, muitos animais eram vistos se afastando e indo para os lugares mais altos. Por quê? De onde veio o pressentimento? O pressentimento de que algo muito caótico estava para acontecer. Como esses animais souberam disso? E por que o ser humano não soube? Por que o ser humano não teve acesso, não conseguiu pressentir? Porque com certeza o pressentimento estava lá. O pressentimento também estava
dentro dos seres humanos naquele momento. Mas por que eles não conseguiram perceber? Porque, por conta do controle mental, por conta da falta de aliança com a vida, por conta da falta de conexão com o próprio corpo, estar no corpo e no momento presente, eles não conseguiram sentir, mas os animais sentiram e foram para bem longe e não sofreram a ação devastadora do tsunami naquela época. Da mesma forma, quando nós estamos em equilíbrio, né, aqui agora, por exemplo, né, eu estou completamente à vontade, sem esforço, sem controle, não estou precisando controlar, né, não, estou aqui aberto. Então, neste instante, eu estou perfeitamente em aliança com este momento. Eu estou bem presente. E por estar bem presente, as conexões começam a vir. Esta inteligência começa a se expressar muito além das funções do intelecto. É claro que o que eu estou colocando aqui é um estilo, digamos assim, de vida. Talvez um estilo de vida mais compatível com a sua natureza e a natureza do universo. Não pense você que você vai conseguir fazer isso da noite para o dia. Requer um comprometimento. Requer uma decisão. Eu vou mudar o meu posicionamento. Eu prezo pelo meu equilíbrio. Eu prezo pela harmonia em minha vida. Eu prezo para o meu crescimento. É uma escolha que você tem que fazer. Se você está ouvindo o que eu estou dizendo e está assim, mas isso é muito difícil, mas eu não consigo entender. Note em você o quão resistente você está sendo diante das informações que eu estou transmitindo. Repare que você está focando mais no obstáculo do que na oportunidade de ouvir sem ansiedade de querer responder e colocar os seus pontos de vista. Apenas ouça, já é um bom exercício de soltar o controle. Olha que interessante. Então veja, que o esforço, que é um hábito humano, nós aprendemos isso e a nossa sociedade está mergulhada nisso, nessa ideia de esforço, principalmente aqui na América do Sul, né, no mundo todo, mas isso está muito arraigado. É como eu sempre digo, há uma grande diferença entre dedicação, que é algo maravilhoso, e esforço. Esforço é sempre a tentativa de agir com resistência. Toda vez que você tenta agir em oposição com a vida, com o seu momento, você vai estar no esforço. Agora, quando você está em aliança com o teu momento e está disposto a atuar naquele momento, aí nós estamos falando de dedicação, que não tem nada a ver com esforço. Dedicação é algo fundamental, esforço não. Nada na natureza funciona pelo esforço. Nada na natureza funciona no esforço. Veja, deixar a vida atuar, deixar com que essa inteligência extraordinária atue, requer 3 princípios. 3, grave bem agora o que eu vou te dizer. Todo posicionamento comportamental começa no seu mindset. Então você precisa mudar o como você interpreta as coisas. Se você acha, como eu sempre digo, que o mundo é uma luta, você vai se tornar um guerreiro. Mas se você se trabalhar e realmente se permitir perceber que o mundo que na verdade a vida é um grande campo de possibilidades, você vai se tornar um grande explorador da vida. Você vai se colocar como aquele que está disposto a explorar as infinitas possibilidades. Então, esses 3 princípios, eles vão ser um bom parâmetro para você exercitar
esta permissão, este posicionamento que irá conceder o espaço para que a inteligência da vida atue com mais força, atue com mais liberdade. Se prepara, porque a primeira coisa que ela irá fazer é te libertar dos tetos das suas próprias ideias. A primeira coisa que a inteligência irá fazer é rasgar todas as camadas de ilusão para lhe trazer para este momento, que é onde você consegue se descobrir e crescer. Como eu disse na primeira parte, se você está muito apegado com as suas ilusões, esta informação que eu estou te passando virá como um grande antídoto, talvez doloroso, eu não sei o quanto você se apegou às suas próprias ilusões, mas o resgate da vida em relação a você dos mundos ocultos, dramáticos e ilusórios que você mesmo se enfiou, esse resgate poderá ser muito doloroso. Porque a desilusão, ela só acontece com aquele que se ilude. A desilusão é a força da vida te rasgando por dentro, trazendo a verdade. A princípio é doloroso, mas passado algum tempo você sente o alívio e o bem-estar que é estar perfeitamente ancorado aqui agora no teu corpo e não mais na cabeça. Nós não podemos mais ser cabeças gravitando pelo mundo. Nós devemos ser seres que estão ancorados na própria vida. Seres que estão no corpo, que se sentem como uma totalidade indivisa. É assim que você tem muito mais poder na tua existência. Então os 3 princípios que vai servir de um bom exercício para você começar a exercitar são o que eu chamo de 3 R's. Rendição, receptividade e renúncia. Esses 3 elementos estariam dentro das qualidades do aspecto yin do taoísmo. O que é a rendição? É se unir ao que pode ser agora. É respeitar o que pode ser agora. É estar disposto a estabelecer esta aliança com o que pode ser agora, por pior que possa ser. Não tem outra saída. Se você é um rebelde que está lutando contra o que pode ser agora, está praguejando, está combatendo, não vai. Aí eu me lembro de uma passagem de Jesus que ele diz: somente os rebeldes habitam terras áridas. Terras que não são férteis, ou seja, apenas os rebeldes ficam estagnados. Receptividade. Estar aberto para a vida. Será que você está aberto para a vida? Ou você está fechado na tua mágoa, no teu rancor, na tua amargura? Será que você está aberto? Eu expliquei uma vez um exercício no workshop de acordar, e a primeira coisa que você deve fazer é dizer sim. Eu digo sim para a vida e sinto que eu estou me abrindo. Isso é muito importante. Quando você se abre nessa receptividade de sim para a vida, você está convidando esta inteligência a atuar sobre os teus processos. E o terceiro R é a renúncia, o desapego. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Foi uma passagem que Jesus também disse. E aqui renúncia ou desapego não é abandonar externamente algum objeto. É abandonar o apego interno que você tem ao objeto. Você pode desfrutar do objeto, mas você não está preso nele. Esse é o verdadeiro significado de renúncia. É uma consciência que surge
ao renunciar às ilusões, às expectativas, às ideologias, renúncia aqui é isso. É ter a força, a coragem de renunciar às ilusões que você se prendeu. Renunciar às expectativas que você se impôs. As expectativas que você se impôs e impôs no outro também. É renunciar às ideologias, às construções, às ficções mentais que você desenvolve, aos dramas que você cria sobre as coisas, ou como as coisas deveriam ser. Esse é o significado de renúncia aqui. Então é a partir daí que você começa a criar o espaço para que a vida possa atuar. Eu sempre disse isso na primeira parte e vou dizer de novo. Veja, as pessoas colocam: a vida me decepcionou, eu tomei uma da vida, quebrei a cara. A visita da verdade causa dor naquele que está na ilusão e traz equilíbrio para aquele que está na realidade. A vida nunca te decepcionou. A vida sempre te resgata das tuas ilusões para lhe colocar no plano da verdade, da realidade, porque ali é o único lugar, é a única dimensão através da qual você é capaz de crescer. Então, reflitam sobre isso, sobre o que nós discursamos hoje. Tenho certeza que você tem aí bastante elementos para rever o seu enfoque de vida, rever o teu posicionamento. E tudo que eu estou explicando implica em redescobrir a vida, que é o tema central da nossa série de lives. Tudo bem, pessoal? E antes de terminar, estamos chegando já no finalzinho da nossa live de hoje, eu queria falar da surpresa que eu comentei na terça-feira. E qual será essa surpresa? Nós iremos ter, no dia 16 de março, na próxima quinta-feira, então nós vamos ter a live na terça e na quinta-feira nós iremos ter mais uma ativação espiritual. Para quem já participou sabe da potência que são essas ativações, da bênção que nós recebemos, do destravar que acontece nessas ativações, pelo simples fato de fazer em grupo, é algo muito poderoso. E eu senti o chamado de fazer mais uma ativação, né? Já agendado para o dia 16 de março. E adivinhe qual o tema? Ativando o seu melhor futuro possível. Então essa ativação nós vamos trabalhar com um aspecto nosso, que é o duplo. Nós vamos pedir com que este aspecto nosso venha até nós para resolver as nossas questões e nos conectar emocionalmente com o melhor futuro possível para uma questão que você quer resolver. Então, para você que está sentindo no seu coração, sentindo esse chamado para participar dessa ativação, que vai ser extraordinária, você deve clicar no link que está aqui na minha bio. Já está na minha bio para fazer sua inscrição, porque as vagas são limitadas e elas terminam muito rápido. E qual é o valor da oferta? Você vai fazer uma oferta. E essa oferta é de R$90. A oferta é um ato profético. Quando você assume esse compromisso de fazer esta oferta de R$90, não é o valor, que o valor aqui é simbólico mesmo, você está se concedendo o espaço para receber uma grande bênção espiritual. Então, basta clicar no link e nós vamos ter uma outra surpresa para todos aqueles que passarem pela ativação na próxima quinta, no dia 16. Por 7 dias, eu vou estar sustentando um portal espiritual num horário específico. E todos os participantes, todos aqueles que participaram da ativação, vão receber um áudio por dia, durante 7 dias, com uma mensagem.
que vai ser o ponto de conexão e de ancoramento para estar nesse portal comigo e receber as frequências de cura que eu estarei enviando. Então o áudio, ele vai conter uma mensagem, uma indução, e no horário específico que eu vou determinar, só para quem vai estar no grupo de quem fez a ativação vai saber do horário, é um horário específico à noite. Você deverá parar um pouquinho, ouvir esse áudio para entrar em conexão com esse campo e juntos receberem essas frequências de cura, essas frequências de resolução, essas frequências de bênçãos. Então vai ser algo extraordinário. Então para você que quer participar, a oferta é de R$90, né? Vocês vão receber esses áudios, já está dentro dessa oferta, e basta clicar no link que está aqui na minha bio no Instagram. Clica no link, ele vai te transferir para a página para você garantir a sua vaga e participar. Esse valor pode ser parcelado em N vezes lá, é algo tranquilo de fazer. E muitas pessoas que estão aqui na live, que eu estou lendo agora, estão dando depoimentos das curas que receberam. Então essa ativação ela vai ser específica para você realmente ancorar o melhor futuro possível para você fazer uma atualização do seu momento presente para muito melhor, tá? Então para quem já conhece o assunto do duplo, né, já ministrei vários workshops, sabem que é um aspecto ainda misterioso, desconhecido da nossa Constituição e que nós podemos pedir para que ele nos auxilie e nos ajude a resolver as questões que nós estamos atravessando. A ativação vai ser no Zoom, é uma ativação secreta, ao vivo, não tem gravação, não vai ficar gravada porque é um evento espiritual fechado só para aqueles que se inscreveram. Então na quinta-feira, das 20 às 22 horas, na plataforma do Zoom, um evento fechado, secreto apenas para quem já fez a inscrição. Então, o link para participar da ativação no dia 16, na quinta-feira, vai ser enviado pela equipe nos grupos de WhatsApp que nós vamos criar das pessoas que se inscreveram. Então, eu estou trazendo muita novidade, né? Muita novidade sobre essa questão do duplo. Cada um de nós tem um duplo, né? Isso eu posso explicar depois, né, em algum momento. Então é isso. Na hora que você já paga, você já sente o campo chegando até você de bênçãos. As bênçãos vão te alcançar, porque não é o pagar ali físico do dinheiro. É a postura, quando você eu vou fazer, eu vou ofertar, este comprometimento financeiro já te conecta com esse campo de bênçãos. Então, a Juliana aqui da equipe já está aqui no chat, dando, passando as informações. Gente, corre, faz a inscrição, porque depois as pessoas dizem, eu não consegui fazer, já não tem vaga. Né? Pra vocês terem uma ideia, na última ativação nós tivemos 700 pessoas no Zoom. E nós vamos chegar num número ainda maior, porque não há nada mais poderoso do que fazermos esse processo em grupo. Então, leva essa informação para as pessoas que você ama, pessoas que estão atravessando momentos difíceis e que querem melhorar, querem mudar a realidade, querem inverter o jogo. Então, essa ativação ela é especial para todos vocês. Pessoal, um grande abraço. Nos vemos na terça-feira para mais uma live incrível, explorando o assunto desta série, Redescobrindo a Vida. Lembre-se, corre lá no link da minha bio, clica no link e faça sua inscrição. Grande abraço e até a próxima live.